Então vamos lá. O exemplo diz o seguinte, ó. Calcule as correntes e as tensões indicadas na figura 7.26, dado que a figura tem esse arranjo aqui, ó. 7,26. Aqui, 7,26, do exemplo 7,10. Então, olha só. Olhando esse arranjo, a gente consegue perceber aqui. Tá bom? Então, a gente começa sempre, antes de começar a resolver, né, o problema, que está perguntando aqui, qual que é a pergunta é quanto que vale o IS, quanto vale o I5 e quanto que vale o V7. São essas as perguntas, tá? Mas antes de sair resolvendo aí o problema, tem que dar uma analisada antes, tá? Então vamos lá, vamos fazer uma análise. Primeiro observando quem está em série, quem está em paralelo, e se eu posso redesenhar o circuito de tal forma que eu consiga enxergar melhor o que está acontecendo. Então olha só, se a gente for olhar aqui, a gente sabe que de cara que o R1, o R2 e o R3, eles estão em série. Tá? Então eu consigo aqui juntar, né, R1 com R2 com R3. Do outro lado, eu consigo juntar o R8 com o R9, tá? Porque estão em série. Aí depois, esse primeiro arranjo aqui, do R1, R2, R3, ele está em paralelo com o resistor R4, tá? E depois que eu juntar esse série e esse paralelo, isso aí vai estar em série com o resistor R5, tá? Então eu consigo reduzir o lado esquerdo num único resistor, tá? Vamos lá, para o lado direito, eu posso reduzir o R8 com o R6, e aí esse arranjo, essa redução, vai estar em paralelo com o resistor R7, certo? E depois, esses dois, né, esse série e esse paralelo, vão estar em série com o resistor R6. E aí eu tenho um único resistor do lado direito. Então eu vou ter um único resistor do lado esquerdo, um único resistor do lado direito, e aí basta eu calcular a corrente em cada um desses resistores, eu tenho já a corrente da fonte. Certo? Muito bem. Então vamos partindo depois de ter observado isso inicialmente, vamos olhar aqui o problema. Então olha só, eu posso redesenhar então esse circuito da seguinte forma. Olha que interessante. Uma abordagem de pensar, uma forma de pensar, tá? Reparem que a fonte ela está colocada entre os dois arranjos. Então eu poderia pensar que é como se eu tivesse a fonte de 72 volts ligada ao arranjo do lado esquerdo e a fonte de 72 volts ligada ao arranjo do lado direito. Também é uma forma de pensar, tá? Aí isso alterou o valor do circuito? Não, não alterou. Não alterou e outra. Não alterou porque a fonte está em paralelo com esses dois arranjos. Então a tensão é a mesma para esses dois lados, tá? Eu só alteraria se eu fizesse uma ligação aqui em cima, aí estaria mudando, porque as fontes mudariam de valor, mas não tem essa ligação aqui em cima, tá? Então uma forma de pensar também é esse arranjo da figura 728. Mas vamos voltar aqui, ó, no arranjo inicial, tá? Então como é que foi solucionado o problema? Primeiro, para calcular a corrente, I5, para calcular a corrente 5, essa corrente é o que sai do resultado de todo esse arranjo aqui, ó, que está em série e paralelo, esse arranjo misto. Então, se eu resumir
Todos esses resistores, um único resistor, a corrente I5 é a corrente que está saindo deles, tá? Ou que está entrando neles aqui por cima, tá? Então, como é que eu faço isso? Vamos reduzir esses resistores. Então, ó, eu posso pegar aqui, ó, falar que I5, né, é a divisão da tensão, né, a lei de Ohm, né, que divide. Ó, olha só, que ele escreveu aqui, ó. Primeiro, o resistor, ele pegou, encontrou o resistor série, né, de 1, 2 e 3, né? E aí pegou esse resistor série e fez um paralelo com o resistor R4. E depois somou com o resistor R5. Então tudo isso que a gente falou lá naquele método anterior de ir desenhando passo a passo e depois voltando, né, já foi resumido aqui num único passo. Por quê? Conforme você vai fazendo os exercícios, você vai pegando um traquejo, tá? Vai ficando cada vez mais fácil de fazer os exercícios. Porque a hora que você bate o olho, bom, isso aqui está tudo em série. Bom, se está em série, é só eu somar. Então eu vou somar aqui 4 mais 8 mais 12. Beleza. Aí o resultado disso, eu sei que está em paralelo com o 24. Tá? Então, 4 mais 8 mais 12 em paralelo com o 24. Aí depois o resultado desse série paralelo está em série com o de 12. Beleza, é isso que eu preciso. É esse resistor equivalente. Tá? E aí eu quero saber a corrente, é só eu dividir a tensão pelo resistor equivalente. Então foi isso que ele propôs aqui de cara para encontrar I5. Tá? Vai ser a tensão total 72 dividido pela soma dos 3 séries em paralelo com R4 mais o resistor R5. E aí encontrou aqui o valor de 3 mili. Essa é a corrente I5. Depois, para encontrar o V7, o que ele usou aqui? Ó? Ele usou, se a gente for olhar isso aqui é um divisor de tensão. Né? Ó. Reparem aqui, ó, ele pegou um paralelo do R7 com o série 89, tá? E multiplicou pela tensão total dividido pela resistência total. Vamos olhar aqui o circuitinho, ó, para a gente poder entender. A gente queria saber o V7, certo? Aqui, ó, V7. Então, como é que a gente vai fazer para encontrar o V7? Ó, aqui eu sei que o R8 está em série com o R9, certo? E eu sei que o resultado disso vai estar em paralelo com o R7, certo? E depois todo esse arranjo vai estar em série com o R6. Então, desses 72 volts, uma parte vai ficar em cima do R6. E outra parte dessa tensão vai ficar em cima desse arranjo todo aqui, que é o série do R8 com o R9 paralelo com o R7. Tá? Então, o que a gente pode fazer? Pode aplicar um divisor de tensão para saber quantos volts ficariam, por exemplo, em cima do R6 e quantos volts ficariam em cima do arranjo. Do arranjo série R8, R9 paralelo com o R7. Tá? Então, o debate pronto, a gente vai encontrar qual que é a diferença de potencial em cima do arranjo. Então, vamos lá. Voltando aqui, ó. Então, a tensão V7 vai ser o quê? Vai ser, primeiro eu vou fazer o paralelo do R7 com o 8 e 9. Tá? Faz o paralelo do R7 com o 8 e 9. Tá? Então, vou fazer aqui, ó. Isso aqui, ó, juntar esse aqui com esse aqui, tá? Foi isso que está dizendo aqui. Pega esse arranjo R7 paralelo com o série 89, tá? Multiplica pela tensão total dividido pela soma da resistência equivalente, que é esse paralelo do R7 com o R8 e o R9, tá? Em série com o R6, tá? Muito bem. Aí eu vou encontrar a tensão V7, que é o que está em interesse, a tensão de 19,6. Ah, é difícil enxergar assim? Beleza, é difícil.
Então faz o quê? Na primeiro momento, você faz o método de ir desenhando passo a passo e depois retornando, tá? O que eu expliquei é, no anterior. Depois que fez isso, aí você vem aqui e analisa ele de maneira mais ampla, né? Maneira mais concisa, né? Juntando todos os elementos num único divisor de tensão, como está aqui. Tá? Depois está perguntando também a corrente I6. Tá? A corrente I6, que é a corrente que passa aqui no resistor R6. Tá? Muito bem. Aí essa aqui é tranquilo, né? Não, na verdade não está perguntando, está perguntando qual que é o IS, né? Só que para saber o IS, como eu já tenho o I5, eu vou precisar saber quanto que vale o I6, tá? Que é a corrente que está entrando aqui no resistor R6. Bom, a corrente que está indo no I6 vai ser o quê? Vai ser a tensão dividido pelo paralelo do R7 com o série 8 e 9. Tá? Então eu encontro a corrente I6 e depois a corrente que flui, que sai da fonte, né, vai ser a corrente I6, que está indo aqui, ó, entrando pelo resistor R6, tá? Mais a corrente I5. Tá? Então a gente sabe que o IS, o IS é justamente a corrente que, aqui, ó, o I5 que está indo aqui, ó. O IS se divide, né, em I5, que vai para o arranjo do lado esquerdo, e o I6, que é o arranjo que vai para o lado direito. Tá? Então é só somar essas duas correntes. Somando as duas correntes, eu vou encontrar então o valor de 7,35, que é o valor da corrente da fonte. Tá? Bom, então qual que é a proposta aqui? Vocês vão pegar esse exercício e aplicar o método. Primeiro aplica o método de ir destrinchando o exercício, né, o método que eu expliquei anteriormente. Tá? Vai destrinchando o exercício passo a passo e depois retornando. Tá? Depois volta aqui no exercício e tenta visualizar isso de maneira mais concisa, né? De maneira mais resumida. Se você tentar fazer a partir daqui, a princípio, muito possivelmente você vai cometer erros de cálculo. Mas se você vier do exemplo anterior, né, de ir destrinchando o exercício passo a passo até chegar no valor que você quer, depois voltando, quando você olha para esse exemplo, você entende melhor e acaba fazendo isso de maneira mais tranquila, tá? Tudo bem?